A ITE é uma iniciativa multissetorial. Congrega governos, empresas, a sociedade civil que trabalha para fortalecer a gestão e o desenvolvimento em países produtores, ao melhorar a transparência e a responsabilização do setor extrativo. O processo ITE requer que a sociedade civil, além de ser consultada, tenha também direito à participação definitiva e ao voto em decisões importantes. Os setores da indústria extrativa geram riqueza imensa em mais de 50 países em todo o mundo, mas essa riqueza não contribui para o bem-estar dos seus cidadãos. Na última década, o movimento internacional emergiu para combater essa maldição dos recursos. Cidadãos de países produtores e consumidores de recursos uniram-se para exigir melhor gestão e uma responsabilização exata da criação e uso da riqueza proveniente dos recursos naturais. Um setor tradicionalmente envolto em segredos e administrado como domínio exclusivo das elites políticas e das grandes corporações começa a abrir as suas portas para um maior escrutínio público. Os grupos da sociedade civil estão a conseguir participar em conversações fundamentais para o futuro de cada um dos países ricos em recursos naturais. Os governos e as empresas começam a reconhecer que uma maior abertura pode servir aos interesses a longo prazo. Foi assim que, em 2002, durante a Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a vida em Joanesburgo, na África do Sul, foi lançada esta iniciativa de caráter voluntária pelo antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e mais tarde na conferência inaugural em junho de 2003 em Londres. Será que o atual quadro regulatório e institucional é favorável a um cenário de transparência? Até que ponto a atual exploração de recursos contribuiu para a riqueza do país? Até que ponto o país está preparado no sentido de se ter um quadro de gestão transparente em que as multinacionais pagam o que realmente devem? O governo coleta o que realmente deve coletar e utiliza as receitas para investir em projetos duradouros que possam vir a beneficiar as gerações futuras. Nós precisamos de saber como é que os recursos estão a ser usados, nós queremos saber quais são as reservas que nós temos, qual é a estratégia de exploração dessas reservas, qual é a estratégia de distribuição. Então tudo isto é importante para que o objetivo de garantir que os recursos beneficiem o desenvolvimento do país, um benefício amplo e justo para todos seja alcançado. Todo o mundo está muito preocupado com a transparência nos recursos naturais, com a transparência na indústria extrativa e que há muito mais gente, para além de moçambicanos e de africanos, preocupada com o facto de que as receitas provenientes dos recursos naturais devem beneficiar as populações daqueles países. E que uma via de fazer isso é garantir que essas receitas sejam geridas de uma maneira transparente, de modo a que as pessoas tenham acesso às quantidades e aos próprios processos de gestão. Em Moçambique, 6 companhias foram apuradas numa primeira fase para a implementação da iniciativa da transparência. Destas, 4 são do ramo de mineração e as restantes 2 do setor petrolífero. É uma iniciativa muito bem-vinda e que tem uma razão de ser. Os povos têm o direito de perceber, porque os recursos naturais pertencem aos países, não são pertença de grupos, não são pertença de indivíduos. E têm o direito de saber o que é que está a ser feito com esses mesmos recursos, tendo em conta que não são renováveis. As empresas mineiras não estão como posso dizer, elas não estão a influenciar negativamente as receitas do Estado. O governo moçambicano indicou em maio de 2008 o Ministério dos Recursos Minerais como órgão responsável para levar a cabo o processo de adesão à iniciativa de transparência na indústria extrativa. E para aderir à iniciativa, o governo decidiu que vai usar os mecanismos de transparência já existentes, aliando a outros instrumentos definidos nos critérios e princípios que norteiam a iniciativa. A produção do relatório do ITE é um passo para o país ser submetido à iniciativa, de forma a garantir que os recursos naturais contribuam efetivamente para o crescimento da economia nacional e melhoria das condições de vida dos cidadãos. O relatório final, depois das devidas correções, será submetido em maio próximo ao Secretariado Internacional da ITE. Infelizmente, no nosso país
há vários regimes ainda fiscais. São permitidos regimes especiais de contabilização. Há empresas que cumprem com o regime, coincidem com o ano econômico, o ano civil, de janeiro a dezembro, em termos de registros contabilísticos. Há empresas que tentaram aliar a outros objetivos, outros interesses, que pediram regimes especiais. Então, não cobre o fato de janeiro a dezembro, mas de julho a junho do ano seguinte. Então, aqui fica sempre uma margem, que se começa de julho a junho, acaba no ano seguinte, temos 12 meses, tem que fazer 12 meses efetivamente. Então, há um período de janeiro a julho que não diz para ela, para a empresa, não diz respeito a esse exercício, corresponde a um outro exercício passado. E há um período que para nós, entanto que o regime normal, o período que vai de dezembro até junho, para nós considera um ano diferente, é o ano seguinte, e não, mas para essas empresas considera que é o mesmo ano. Então, o que se fez é exatamente corrigir essas divergências, levar tudo para o período que nós, entanto que a metodologia adotou, que seja correto, que é o 2008, o ano econômico, o ano civil nosso, já não dizer, e tirar tudo aquilo que eram pagamentos que caem fora deste período. Se a empresa pagou em janeiro esse imposto do ano seguinte, esse imposto não diz respeito de 2009, por exemplo, esse imposto não diz respeito a 2008, é de 2009. E se pagou em 2007, lá para dezembro de 2007, esse não diz respeito a 2008, é 2007. Então foi feita essa limpeza e apurar apenas aquilo que é específico de 2008. E que é do lado das empresas, tiveram que ajustar, tivemos que juntar os comprovativos todos que caíam efetivamente no ano econômico que nós decidimos, que foi aprovado pelo Comitê de Coordenação. E também do lado da DG, felizmente, do lado da autoridade tributária, o ano que considera efetivamente coincidente com o ano da metodologia. Então é daqui que conseguiu-se fazer a limpeza dos 111 milhões para cairmos apenas a 4 milhões, que também são justificáveis. Caso Moçambique seja aceito como um país cumpridor das regras da boa governação e gestão dos recursos naturais, todos os anos serão publicados relatórios detalhados sobre os valores pagos pelas companhias que operam na indústria extrativa no país e os montantes efetivamente recebidos pelo governo. Assim, todos os moçambicanos terão acesso às informações sobre a gestão dos recursos naturais e seu contributo para a economia. Por outro lado, o governo poderá melhorar a gestão dos recursos naturais e, assim, evitar uma eventual instabilidade económica e política. No primeiro relatório é um relatório que nos dá muitos ensinamentos e é um relatório de aprendizagem. Portanto, com as recomendações que foram feitas pela empresa, com aquilo que aprendemos desse relatório, do primeiro relatório, nós vamos melhorar e aprimorar todo o sistema de registro e fazer com que o registro daquilo que nós recebemos coincida com o registro daquilo que as empresas anunciam em termos de pagamento. E penso que no futuro as divergências vão ser muito menores em relação àquilo que nós vimos inicialmente. O governo de Moçambique tem acarinhado esta iniciativa ao mais alto nível. De facto, ter a sociedade civil, privados e governos juntos a discutir o mesmo assunto e todos precisando, querendo alcançar a mesma coisa, mostra que o mundo está a transformar-se e a transformar-se rapidamente. Moçambique tem estado a dar passos significativos, alterando os termos dos contratos e regimes de concessões, para garantir que os investimentos tenham impactos, primeiro, nos locais de implementação e, segundo, nas receitas do Estado, enquadrada na Agenda Nacional de Combate à Pobreza.